Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGIE, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac e do Cicobi Santa Catarina. O destaque no programa de hoje é a 4ª edição do Seminário Internacional de Educação, com especialistas dos Estados Unidos, Chile, Colômbia e Brasil. Este seminário já faz parte do calendário oficial da Fiesc. Todos os anos nós temos realizado o seminário e sempre com uma adesão, uma procura bastante grande, o que também comprova o interesse dos catarinenses pela discussão desse tema. E cada dia que passa, cada evento que passa, mais cheio, né? Mais gente, uma movimentação incrível, uma energia impressionante, todo mundo no almoço conversando a respeito de educação. Isso não é normal, as pessoas vão para o almoço e conversam a respeito de várias coisas, mas de educação e discussões sadias a respeito do assunto. Relações dos alunos com os professores, relações dos professores com os professores, relação do professor com o mundo do trabalho, enfim, muito gostoso, um dia muito bom. O momento hoje é ímpar, onde nós contamos com grandes palestrantes, um verdadeiro aprendizado no que tange educação e educação para o futuro, conciliando ciência com a educação, onde a preocupação sempre era preparar pessoas para a ciência, mas é inverter o processo. É a ciência preparando pessoas para a educação, para que a educação possa fazer a grande mudança junto à sociedade. Eu acredito que na parte da tarde vai ser uma das fundamentais importâncias para nós vermos os modelos exitosos de outros países e com isso podermos absorver o que já houveram de avanço em outros países para que nós possamos avançar ainda mais o nosso movimento Santa Catarina pela educação, em prol não só da alfabetização, como ficou claro hoje de manhã, mas também da qualificação profissional dos trabalhadores da nossa indústria, para que eles absorvam mais as tecnologias atuais e com isso nós nos tornamos cada vez mais competitivos. Esse movimento é um movimento que tem sensibilizado a sociedade, engajado por todo o setor produtivo, diversas federações, o governo do estado, e o seminário é uma forma de trazer para a sociedade os temas mais relevantes e mais importantes do que tem ocorrido em nível mundial. Por isso a Fiesc, por meio do movimento, tem trazido especialistas para que haja uma reflexão, uma discussão, porque necessariamente o Brasil precisa fazer mudanças significativas na educação para que haja um desenvolvimento mais próspero e que o país consiga superar os desafios. Bom, nós temos dois pontos de atenção muito relevantes. Primeiro, melhorar o nível de escolaridade, implantar no Brasil a experiência de outros países que valorizam o ensino profissional. Acabo de voltar da Alemanha, onde este assunto já é uma tradição e o jovem matricula-se em cursos técnicos e profissionais com muito mais facilidade, adesão muito maior que aqui no Brasil. No Brasil, cerca de 11% apenas dos alunos que estão no ensino médio frequentam escolas técnicas. A outra questão importante que está sendo objeto também deste seminário são as questões socioemocionais, né? Que o aluno não aprende na escola. Pelo contrário, a escola hoje ela inibe as vocações, as iniciativas dos alunos. Nós queremos também fazer um grande esforço no sentido de valorizar essas questões socioemocionais, porque as chamadas competências não cognitivas, elas são muito importantes para que o aluno possa ter um bom desempenho e possa ser um bom profissional e um bom cidadão. No evento, novas ideias para o mundo da educação. A educação é o ponto de apoio da sociedade. Se a gente quer crescer, ter renda, distribuir renda, ter uma sociedade melhor, mais justa, que todo mundo tenha oportunidades, isso é pela educação. Eu vou dar só alguns exemplos que eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque pode parecer até intuitivo que a educação é importante, mas exatamente no que é. Por exemplo, se a gente tivesse todas as mães alfabetizadas, só alfabetizadas, a gente teria metade da mortalidade infantil no Brasil.
Se a gente crescesse 3 anos de escolaridade média no Brasil, a gente teria 1 ponto a mais no PIB. 1 ponto a mais só de ter 3 anos a mais de escolaridade. A gente consegue reduzir em 17 vezes a mortalidade de jovens se eles tiverem também uma escolaridade maior. Então, quer dizer, tem uma série de fatores que levam a gente, assim, evidências que levam a gente a acreditar que a educação ela tem que ser a base e o eixo central do projeto de desenvolvimento do Brasil. A educação é um grande diferencial do século XXI e dos próximos séculos, né? Todos os empregos que estão sendo gerados de alto valor agregado não podem prescindir nunca do elevado nível educacional, desde os mais teoricamente simples até os mais complexos. Em especial Florianópolis, por ser uma cidade focada na economia criativa, na economia de serviços, tem na educação um diferencial competitivo essencial. Então eu quero cumprimentar aqui a Fiesc, o governo do Estado, por essa bela iniciativa de debater com especialistas internacionais como aprimorar e, sobretudo, como trazer essas novas tecnologias para o aprimoramento do processo de ensino. É preciso revolucionar o sistema educacional brasileiro, que é muito velho, muito conteudista e muito distante da realidade contemporânea. A gente tem que entender que o modelo existente, não quero usar uma palavra forte, mas não me vem outra palavra na minha cabeça, o modelo existente faliu. Faliu. Afinal de contas, hoje, se você quer ter uma discussão com uma pessoa qualquer, num dia a dia, sobre qualquer assunto, a primeira coisa que você vai acessar um site de procura e vai achar informação a respeito daquele assunto que vocês estavam discutindo. Ora, se todo mundo, qualquer pessoa que passa, usa a internet para desenvolver seus conhecimentos, não vai ser na educação que vai ser diferente. E o aluno que nasceu já no mundo conectado, aliás, essa é a primeira geração que a gente tem chegando no mundo do trabalho que não sabe o que é não ter internet. Olha só, ela está encontrando as pessoas que estavam lá que aprenderam a dar 2 cliques no Windows. Então, se a gente tem uma sociedade que vive assim, não vai ser com a educação antiga, desse processo que você manda o aluno estudar o livro X da página 40, 47, não vai dar certo. E ao olhar os resultados educacionais que o Brasil tem com o modelo, por exemplo, de ensino médio, que ele é único e que ele é muito compartamentalizado em disciplinas, 13 disciplinas obrigatórias, não permite que o aluno comece a construir um projeto de vida próprio para ele, tenta trabalhar todos os alunos, independente da sua formação, da sua origem, das condições que ele tem, de maneira absolutamente igual, sem gerar resultados iguais, a gente observou que precisava ter feito uma mudança. Então, acho que o próprio CONSED, os secretários estaduais da Educação propuseram, o Ministério da Educação agora propôs também. É óbvio que não é um modelo perfeito, precisa de debate, precisa de aprofundamento e de melhorias, eventualmente, aperfeiçoamento, mas ele procura trazer aquilo que de melhor tem funcionado no mundo e no Brasil em relação, por exemplo, ao ensino médio. Então, tratar da flexibilização, o mundo inteiro trata disso. A integração e articulação maior com a educação profissional. O mundo inteiro tem feito isso com excelentes resultados. 80% dos nossos jovens não vão para a universidade direto e a gente tem um ensino médio que é como se fosse apenas uma etapa de preparação para a universidade, não pode ser assim. Trabalhar com tempo integral, por exemplo. Os resultados de Pernambuco, no último IDEB, apontam isso. Pernambuco tem 40% das escolas em tempo integral. Então há capacidade e condições de fazer isso no Brasil. E finalmente a educação integral, ou seja, você trazer as competências socioemocionais, fazer com que a escola gire em torno do crescimento do estudante, para que ele possa fazer a partir do projeto de vida as trajetórias que ele quer, é que vai realmente fazer a diferença. Então essa é a expectativa que a gente tem com essas reformas que estão sendo propostas, em especial no ensino médio. O que o Brasil precisa resolver é como transformar a educação de modo a conseguir maiores resultados, melhores resultados, como conseguir a adesão do estudante, como conseguir uma melhor aprendizagem. E justamente a missão da nossa Rede Nacional de Ciência para a Educação é mobilizar a comunidade científica brasileira para fazer o que já se faz tradicionalmente na área da saúde, fazer um tipo de pesquisa chamada pesquisa translacional para a educação. O que significa isso? Significa realizar estudos proativos, isto é, antes das políticas públicas serem formuladas, de modo a investigar que fatores são aprimoradores ou aceleradores da aprendizagem. E para finalizar, um professor ele tem que ser tratado como uma pessoa especial também.
Então ele tem que se conhecer. Ele é uma pessoa mais de desafios, uma pessoa mais de excelência, é uma pessoa mais de relacionamentos, uma pessoa mais de auditoria. Essa pessoa é que vai saber, se ela souber quem ela vai saber ou guiar ou facilitar a vida para o aluno. É uma revolução na educação que a gente está tendo agora, vivendo em função das tecnologias. Professores despreparados, metodologias ultrapassadas e escolas sem estrutura. Esses são alguns dos fatores que contribuem para o elevado índice de evasão escolar no Brasil. O jovem, ele dá valor para a educação, mas ele dá mais valor para o diploma, não para aprender. Até porque a escola é, em geral, não são todas, mas em geral as escolas são muito ruins, desmotivadoras, as aulas são chatas, os professores não estão bem formados ali para realmente garantir qualidade. O jovem enxerga tudo isso. E aí ele se pergunta o tempo inteiro, Todos para a Educação tem várias pesquisas, a gente também tem outros pesquisadores pesquisando isso no Brasil todo. O jovem se pergunta, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que ficar sentado o dia inteiro escutando uma coisa que eu não sei para que serve isso? A escola, realmente, a gente precisa mudar o formato da escola. Essa escola, ela não faz o menor sentido no século XXI. É o equipamento público que menos mudou. Você pega um hospital há 100 anos atrás, não tem comparação com o hospital de hoje. A escola é a mesma coisa, é exatamente o mesmo modelo. A gente não mudou nada. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que a gente não vai conseguir atender essa juventude de hoje. Além disso, ser professor é uma escolha de poucos. Um estudo da Fundação Tivita revela que apenas 2% dos estudantes colocam a pedagogia como primeira opção no vestibular. Apesar de reconhecerem a importância do professor, os jovens percebem que a profissão é mal remunerada e tem uma rotina desgastante. Então, o que esperar de uma sociedade onde a função do educador é tão desvalorizada? Só 2% dos jovens que concluem o ensino médio no Brasil querem ser professor. É muito pouco. E não são os 2% mais entre os melhores alunos. A gente não está conseguindo atrair os melhores. Então, isso passa necessariamente por melhoria do salário. Não tem jeito. O professor ele tem que ganhar como os outros profissionais que têm ensino superior completo. E o professor ele ganha metade do que a média dos profissionais que têm ensino superior. Não dá. Enquanto eles ganharem metade, a gente vai também atrair não os melhores. Então tem que atrair os melhores. Depois, formação inicial. A formação em pedagogia, nas licenciaturas, precisa melhorar radicalmente também. O professor tem que saber exatamente o que fazer em sala de aula, ele tem que ter uma teoria que dialoga com a prática, ele tem que ter uma formação já inovadora, já para poder promover aulas engajantes, por projetos, que estimulam a autonomia desse jovem, que bota esse aluno para pensar, para poder produzir, para botar a mão na massa. É um outro tipo de educação, mas ele precisa ser formado para isso. Senão o professor ele só vai reproduzir o que foi a escola para ele também, e a gente se mantém nesse ciclo. Educação, ela não pode ser tratada como uma adição na vida de uma pessoa. Então ela tem o seu dia a dia, ela completa 4 horas estudando. E para quê? A gente perdeu um pouco o rumo da coisa, a gente forma alguém para não se sabe o quê. O aluno é formado e ele não sabe para que ele vai ser formado. Então perceba, eu sou um jovem, não sou, né? Mas eu sou um jovem, tenho meus 16 anos, 17 anos, eu vou na escola por quê? Eu vou na escola porque eu tenho que ir para a escola. Eu não consigo identificar, não consigo ver significado nisso. Minha família já não é mais tão ligada à minha educação e eu não tenho um sentido no final das coisas. Termina que tudo fica sem sentido, então a vida do professor também fica sem valor. São poucos os professores hoje que têm a percepção do valor incutido na cabeça. São poucos profissionais, não só professores, são poucos profissionais que têm a percepção do valor incutido na cabeça da sua profissão. Eu acho que a gente tem que valorizar a educação para o professor se sentir valorizado. E a única maneira da gente valorizar a educação é se a gente conseguisse dar um significado. As pessoas falam, me desculpa, eu tenho uma posição muito declarada a respeito do mundo do trabalho. Eu acho sim, o mundo do trabalho não é uma coisa braçal, a gente tem que ensinar a pessoa a tomar decisões no mundo do trabalho. Essa nova ação para a educação que está ocorrendo agora, a chamada medida provisória,
dá ao aluno uma possibilidade de ele escolher caminhos. Eu tenho certeza, se ele escolher caminho, ele vai procurar professor e vai valorizar professor. Vai resolver? Se a gente tiver um professor que se sente mais valorizado em termos de percepção de valor para as pessoas, necessariamente a gente começa a ter um sistema um pouco melhor. E, obviamente, salário, a gente tem que mudar essa lógica do salário, que não existe discussão a respeito de salário baixo para professor, né? Eu acho que todos os salários para professores... Aliás, quando vai ser que um professor vai receber um salário à sua altura? O assunto no programa de hoje é o 4º Seminário Internacional de Educação. O evento, promovido pela Fiesc, reuniu especialistas dos Estados Unidos, Chile, Brasil e Colômbia para debater neurociência y los movimientos educacionales de América Latina. Nosotros estamos convencidos que es necesario avanzar en Chile y en América Latina en la innovación pedagógica, particularmente en lo que sucede en la sala de clases, por una parte, y por otra, el combinar alianzas entre la sociedad civil, el mundo privado y la escuela y el Estado para producir programas que sean innovadores. Dentro de ellos, nosotros hemos trabajado en la alianza en la educación técnica con el mundo privado, con la escuela, para generar prácticas desde los primeros niveles de enseñanza y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociolaborales de los estudiantes, en conjunto con la empresa, con el Estado y con la escuela. Asimismo, otra de las prácticas que hemos impulsado está relacionada con invitar a la ciudadanía a plataformas públicas de fortalecimiento de la educación técnica y desarrollar experiencias de redes de tutoría y comunidades de aprendizaje que conformen nuevas experiencias innovadoras en la escuela. The reason I'm here is I would like to learn more about education in Brazil. A razão pela qual eu estou aqui é que eu gostaria de saber mais sobre a educação no Brasil. But what we do know, and we think it's very important to look at education. É importante olhar para os sistemas de educação do mundo todo, olhar para os diferentes mecanismos de como as pessoas aprendem em diferentes culturas, independente do sistema de ensino de cada lugar. Eu penso que a educação e a aprendizagem ao longo da vida é importante, além de ser a base da economia. As pessoas precisam adquirir novos conhecimentos sobre educação, acompanhar os novos tipos de conhecimentos para fazer parte da economia. Yo creo que la educación es realmente la puerta de entrada para todo en las personas. O sea, creo que nuestros países no han entendido del todo que la educación es lo que realmente nivela las sociedades, genera equidad en las sociedades y genera puertas de oportunidad para las personas. En ese sentido, creo que desde los movimientos que manejamos, digamos, desde nuestro movimiento en Empresarios por la Educación, pues lo que creemos es que si queremos un país más desarrollado, si queremos un país más equitativo, si queremos un país en paz, que en Colombia es un tema muy importante en este momento y lo ha sido siempre en nuestra historia, pues realmente tenemos que trabajar en la educación. La educación es es lo que le da herramientas a los niños para construir sus proyectos de vida, para construir proyectos de familia, para aportar a la sociedad, digamos, desde sus trabajos, para aportar como agentes ciudadanos. Entonces, creo que en la educación realmente está como el germen de todo lo que se puede hacer en la vida de un país y de una comunidad. Durante o seminário também foi entregue o Prêmio Santa Catarina pela Educação. Ao todo, 15 empresas e organizações foram reconhecidas por suas práticas educacionais a favor da elevação da escolaridade e da qualificação profissional de seus trabalhadores. Nós vamos ter a premiação de 15 das 127 práticas educacionais que concorreram ao prêmio. 15 receberão, então, o troféu do movimento aqui hoje durante o seminário.
e estamos premiando empresas de 3 portes, a micro e pequena, a média e a grande empresa. A grande mensagem que elas nos trazem é que essas empresas estão investindo em questões inovadoras para atrair talentos para suas empresas e para manter os profissionais que têm mais condições de criatividade, de iniciativa e de trabalhar num novo mundo do trabalho, que é este que nós estamos entrando agora, que é a chamada indústria 4.0. Portanto, premiar essas empresas é também, além de reconhecer os seus esforços nesta área, tem o objetivo de motivar outras empresas a trilhar e seguir o mesmo caminho. Uma das homenageadas foi a Dot Digital Group, uma empresa com sede em Florianópolis que atua em atividades estratégicas do mundo digital. Para nós é um prazer e uma alegria enorme estar de novo aqui na Fiesc, recebendo mais uma vez o prêmio como uma das melhores empresas para se estagiar em Santa Catarina. Nós vemos esse prêmio de uma grande relevância e importância, porque primeiro nós temos que incentivar essas novas gerações a se capacitarem para nos dar o resultado do seu trabalho e ajudar nossas empresas no seu crescimento e da sociedade por consequência, né? A questão da educação no Brasil sempre foi uma questão muito importante e cada vez mais nós, empresários, precisamos colaborar nesse sentido de qualificar as pessoas para que elas possam exercer mais plenamente as suas atividades, o seu trabalho e ajudar o crescimento das nossas empresas e da economia catarinense. Outro homenageado foi o Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Blumenau. O sindicato capacita trabalhadores de empresas associadas com o objetivo de criar o conceito de segurança e saúde no trabalho nas empresas do setor da construção. Então essa ação nasceu, nós já estamos, a reativização já fazem 3 anos e agora veio o reconhecimento do trabalho, que foi um trabalho conjunto com essas entidades todas. Nasceu a proposta dentro do CPR, né, onde nós coordenamos atualmente o CPR, porque cada ano tem um coordenador, e com a participação do SESI, né, que trouxe essa grade, e nós fizemos algumas melhorias e a gente já está agora na 3ª turma, né, a 3ª turma que a gente está formando desse curso na área de segurança do trabalho no canteiro de obra. O Ministério do Trabalho, ele participa junto a outros parceiros do Comitê Permanente Regional da Construção Civil em Blumenau. E aí hoje esse comitê recebe um prêmio por um trabalho na área de educação, desenvolvido principalmente para atingir os mestres de obras com relação às questões de saúde e segurança do trabalho. Então foi bastante exitoso. Aqui, segundo a colega do Sinduscom, a Margarete, já está na 3ª edição. A grade desse curso foi preparada pelo SESI e tem sido um sucesso, né? A ideia é que a gente expanda essa metodologia para todo o estado de Santa Catarina. O Ministério do Trabalho entra no sentido que ela participa das reuniões, são bimensais, né, nós nos reunimos, né, definimos as pautas e aí a gente discute sempre voltado a uma agenda positiva. Esse que é o nosso foco, agenda positiva, fazer prevenção, que é a nossa preocupação. Então, esse curso do qual nós estamos sendo premiados é porque a gente está falando na prevenção, educando o nosso trabalhador. A nossa intenção é, no futuro, conseguir que todos os trabalhadores da construção da nossa região passem por esse curso. Até porque ele é dado durante o expediente de trabalho, para que a pessoa não possa dizer que ela não tem condições de fazer o curso. Então, isso é um custo que quem absorve são as empresas, mas que nós achamos que é fundamental para o treinamento do funcionário no canteiro de obra. A educação ganha nova dimensão no século XXI. Esse processo requer mudanças no sistema do ensino brasileiro, com o envolvimento de todos os agentes educacionais. E o tema, por exemplo, de hoje aqui, de tratar a ciência para a educação, como é que ela pode contribuir para a evolução da educação, é um tema importantíssimo. Vem nessa lógica de utilizar as evidências, vem nessa lógica de ver de observar o que pode dar certo, o que tem de diferente, qual é o funcionamento, por exemplo, a aplicação da neurociência para a educação,
como é que se desenvolve o cérebro de uma criança e o que a gente pode começar a trabalhar. Dei um exemplo ainda há pouco. Você pode, por exemplo, começar a alfabetizar uma criança ainda na educação infantil, sem necessariamente usar as técnicas da alfabetização do ensino fundamental, mas com coisas muito simples. Leitura para a criança, fazer com que ela tenha contato com um livro, que ela tenha contato com as letras, que ela tenha contato com as ideias, sem fazer com que isso seja uma coisa chata, que possa ser na base da brincadeira. Isso desenvolve para ela algumas conexões cerebrais que vão ser muito úteis depois no processo de alfabetização dela. Educação, ela precede qualquer outra discussão. Isso também ficou claro quando discutimos a questão da chamada indústria 4.0, o sistema de manufatura. A educação precede. Nós tivemos a oportunidade de, num fórum especializado, colocar essa questão e há um consenso de que o início de qualquer transformação industrial passa pela educação.